Olá, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade à pintura desse casalzinho aqui de galinhas, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês que eu já adiantei um pouco dela pro vídeo não ficar muito longo, mas eu vou dando uma explicaçãozinhas aí pra vocês. A mesma coisa que eu fiz aqui no rostinho dela, depois eu vou fazer no rostinho dele aqui pra vocês verem. Aí eu já pintei um pintinho, depois eu vou pintar um outro pra vocês verem também. Na parte branca da galinha não tem segredo algum, é somente aquela misturinha de branco que eu fiz com a sombra cinza lunar, tá? Eu fiz essa parte aqui de cima do vestidinho dela, que eu usei o vermelho carmim e o vinho e branco, que é a mesma coisa que a gente vai fazer na continuidade do vestidinho dela aqui. Já adiantei essa parte do avental dela, que foi amarelo ouro com a cor cenoura. E a gente também vai terminar esse avental dela nessa parte aqui. Nessa parte da anágua dela, não tem segredo algum. Eu simplesmente passei o amarelo canário, depois eu peguei o siena natural, fiz a sombra, peguei o branco, fiz a luz com branco. Feito isso, esperei secar, depois eu peguei o siena natural e fiz aqui o contorno da anágua dela e esse detalhezinho aqui com uns pinguinhos de branco, que depois eu mostro de frente pra vocês como ficou e vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma pra fazer isso, tá? O pezinho dela e o biquinho, depois eu pinto aqui o do galinho pra vocês verem como eu fiz. Então a gente vai pegar o nosso pincel. Eu estava usando esse aqui, ó, o número 2 da Condor, da série 454. Mas se você não tiver desse, pode usar aí o pincel que você tem. Vamos pegar o vermelho carmim. Como vocês podem ver, o meu vidro aqui, olha, ele tá praticamente cheio e novo. Só que ultimamente essas tintas da Acrylex, elas estão vindo emborrachadas, tá vendo? Parece uma borracha. Mas ela dá pra usar assim mesmo. Então a gente vai preencher essa parte do vestidinho dela aqui. Eu estou usando essa cor aqui, que é uma cor que pediu ali na revista. E eu gostei da tonalidade dela pra gente fazer o detalhe aqui da roupinha dela. Então agora, pra vocês verem, pra gente continuar, a gente vai tentar fazer toda essa pintura aqui, tá? Eu não sei quanto tempo aí vai dar de vídeo. Então eu espero que vocês tenham aí um pouquinho de paciência, que vocês gostem. E nessa parte de preenchimento, pra gente não ficar muito demorado, né, o vídeo. Então aqui, olha, segredo nenhum. Simples, e também, olha, não passei nada aqui, simplesmente peguei a tinta pura e tô passando aqui, tá? Vou preencher toda essa parte aqui do vestidinho dela. Bom, meninas, olha, preenchi com o vermelho carmim, preenchi toda essa parte aqui do vestidinho dela. Agora eu vou pegar a cor vinho. Agora eu vou pegar a cor vinho e a gente vai trabalhar a sombra. Lembra, a sombra é sempre o que tá embaixo. O avental dela aqui tá em cima do vestido. Então a sombra entra onde? Aqui. Em toda essa parte aqui do aventalzinho dela, aqui, olha, na parte de baixo, aonde a gente já passou a tinta, é aonde que a gente vai entrar com a cor vinho. E sempre você pega pouquinha tinta no seu pincel, passa em torno aqui do seu risco, movimento circular para sua tinta não ficar marcada. Aqui, olha, a asinha dela tá em cima do vestidinho, então aqui tem um pouquinho de sombra. Conseguem perceber a diferença?
que destacou, colocou o aventalzinho dela pra cima. Por isso é importante esse trabalhinho de sombra e luz. Aqui a gente tá trabalhando com a sombra. Aqui a gente vai colocar alguns detalhezinhos assim, olha, bem pouquinho. Só pra ter um acabamento mais bonitinho aqui no vestidinho. Mas olha, pouquinho tinta no seu pincel, com calma. Bem pouquinho mesmo. Ah, mas eu não quero fazer essa sombra. Bom, a pintura é sua, você faz como você quiser. Só que você não fica esperando um resultado magnífico se você não se esforçar em querer melhorar. Sempre com cuidado para não manchar o que já está pintado. Agora a gente vai pegar um pouquinho daquele branco nosso, da misturinha. Mas como eu já te falei, se você não tiver essa misturinha, não tem problema. Não é por conta dela que você vai deixar de pintar. Simplesmente mistura um pouquinho do seu branco com um pouquinho de clareador incolor. Eu quero dar uma luz aqui nessa parte. Então, eu vou pegar pouquinha tinta no meu pincel e vou fazendo esse movimento aqui. Mais um pouquinho de tinta aqui. E somente nessa parte aqui, olha, no meio aqui desse vestido aqui, a gente quer dar uma luz aqui. Sempre em movimento circular. Isso ajuda que a sua tinta, ela entre na trama do tecido e ao mesmo tempo você consegue suavizar a sua pintura. Feito isso, vou lavar aqui o meu pincel. Vou secar bem aqui no meu paninho. Agora, eu vou utilizar essa parte de trás aqui do meu pincel para fazer o poá, que é essas bolinhas aqui do vestidinho dela. Então, eu vou molhar lá meu pincel na tinta e vou colocar as bolinhas. Não tem segredo algum. Você não precisa encher de bolinhas, algumas. Somente que vai dar um detalhezinho bacana, legal. Não tem segredo nenhum, olha. A parte de trás do meu pincel aqui, eu molho aqui um pouquinho na tinta e venho aqui fazer o detalhe do vestidinho dela. Pra mim, tá ótimo. Vou deixar assim e você vai esperar secar. Depois que secar aqui, olha, já tá seco. Depois de seco, a gente vai fazer uma luz seca aqui, que depois eu mostro pra vocês. E aqui, olha, eu fiz um detalhezinho com o pincel de contorno. Apenas passei um branquinho aqui pra dar um efeito bacana ali, tá? Feito isso, a gente vai agora para o que tá em cima do vestido. O que tá em cima do vestido dela? O avental. Então, a gente vai usar o amarelo ouro. Continuo com aquele pincel, número 2 da Condor, da série 454. Já lavei o meu pincel. Vou molhar aqui, olha. Molho lá na tinta. Não passei nada aqui, também não fiz nenhuma misturinha. Ah, mas na fralda você sempre faz. Sim, na fralda eu faço, porque na fralda a gente sempre quer uma pintura suave.
Pintura para criança, para bebê, você quer algo suave, delicado. Não que o pano de prato ele também não possa ser suave e delicado, obviamente que sim. Mas aqui, por exemplo, na revista pede que você passe aqui o amarelo ouro. Então não há necessidade da gente estar diluindo essa tinta. E ao mesmo tempo, reparem na consistência da minha tinta. É uma tinta que está com uma consistência gostosa de trabalhar, não tá dura, não é aquela tinta seca. Se a tua tinta estiver seca, ela fica uma tinta muito ruim para você tá pintando. E esse pano aqui, ele é o algodão cru, pelo menos aqui a gente conhece ele como algodão cru. A pessoa trouxe o pano para mim, pediu para mim pintar e eu estou aqui pintando esse pano. A diferença desse pano para um outro pano de prato aí que você está acostumado, um exemplo, um Estilotex, é muito bom. A única diferença desse pano é que a impressão que a gente tem é que ele suga um pouco mais a tinta do que os outros panos. Mas não que não dê para você trabalhar, ele dá sim. E ele é mais difícil assim para estar correndo um pincel de cerdas sintéticas, que nem teve um pano de girassol que eu pintei e eu fiquei brava com o pincel. Mas depois eu parei para pensar e não, a culpa não é do pincel, a culpa é minha mesmo, que não consegui trabalhar com o pincel em cima desse tecido. Então eu estou aí me redimindo com o pincel da Tigre, o 151, da cerda lá 151, que é a cerda sintética. A culpa não é do pincel, a culpa seria minha, que não consegui trabalhar com ele no tecido algodão cru. Ok? Então, meus pedidos de desculpas aí para Acrylex. Da mesma maneira que a gente reclama, a gente também tem que saber reconhecer que muitas vezes o problema não é o produto, muitas vezes é a gente. Fiz o preenchimento aqui com amarelo ouro. Agora eu vou pegar a cor cenoura e novamente vou trabalhar uma sombra aqui. Por que sombra? O cestinho aqui que tá os pintinhos não tá em cima do avental dela? Então aqui cabe uma sombra. Eu estou usando a cor cenoura. Na revista pediu a cor laranja. Só que eu achei que essa cor aqui ia ficar muito mais bonita e delicada. Opinião minha, e por isso eu mudei. Vamos fazer também um detalhezinho aqui em volta. Ah, mas você não falou que aí é luz? Porque você tá colocando a sombra. É porque aqui ele já cabe a gente colocar esse detalhezinho aqui em volta. E a gente não vai tampar todo esse amarelo. Bem pouquinha tinta. Aí a gente colocou a tinta, a gente vem fazendo esse movimento. E cuidado para você não manchar ali onde você já tinha pintado, tá? Onde tá o vermelho carmim ali. Agora, novamente, a gente vai pegar o nosso branco. Pouquinha tinta no pincel. E a gente vai colocar uma luz aqui no centro da nossa pintura. Reparem que eu molhei o meu pincel lá na tinta, não lavei o pincel, não há necessidade. E aí você só vem aqui, olha, misturando o branco com a tinta, que ele não vai ficar aqui, olha, totalmente branco, e ele vai dar aqui um degradê bacana pra gente. Eu peço que vocês me desculpem o barulho de fundo, vamos ignorar isso, porque tá tendo obra aqui em frente à minha casa. E se a gente for esperar a obra acabar pra gente pintar, sabe lá Deus quando a gente volta com a pintura. Então, vamos pintar o nosso pano aí e ignorar o barulhinho de fundo.
ok? Agora a gente vai esperar secar. Bom, agora a gente vai pro cesto que tá o pintinho. Então, eu vou utilizar a cor marfim. Primeiro a gente vai fazer aqui o cesto, depois a gente vai fazer esse pintinho, esse aqui eu já fiz, e por último essa palha aqui, que os pintinhos estão em cima. Então, aqui é muito simples. Nessa parte aqui, eu vou simplesmente passar a cor marfim. Reparem que eu também estou usando aqui, olha, tinta pura. Não passei clareador, não diluí a tinta. A minha tinta, reparem que é uma tinta gostosa de trabalhar, não é uma tinta seca, não tá dura. Ah, Rita, mas a minha tinta tá seca, está nova, o que eu faço? Como sempre, estou sempre ensinando aqui vocês. Só colocar um pouquinho de soro fisiológico. Vai colocando o soro aos poucos, mistura essa tinta. Precisou colocar mais um pouquinho? Coloca mais um pouquinho. Vai de pouco em pouco. Não queira colocar muito de uma vez só, porque você pode estragar a sua tinta. Depois não vai falar que estragou porque é a Rita que falou. Ai, a Rita falou pra mim pôr soro, eu estraguei a tinta. Você só vai estragar a sua tinta se você não prestar atenção como eu ensino. Agora aqui também eu vou preencher com marfim. Reparem como que facilita muito pra gente o fato que a gente já tá com esse desenho aqui contornado. Agora imagina você ter que trabalhar aqui numa cesta sem ter nenhum contorno aqui. Você vai dificultar demais o seu trabalho. E não é legal. Você acaba muitas vezes desanimando por conta disso. E principalmente assim, aqui é uma cesta muito simples. Mas tem alguns desenhos que ele é bem mais trabalhosos. Até algumas cestas aí que você vai pintar. E aí você acaba aqui desistindo. Agora a gente vai pegar aqui a cor marrom. Eu vou trocar de pincel, né? Eu fiz o preenchimento com esse 815.0. Esse aqui é o Cerdas Sintéticas, tá? Ele é o da TIC. Eu vou trocar de pincel, porque quando eu passo esse pincel nesse tecido aqui, as cerdas dele abrem um pouquinho. E eu não quero que aconteça isso aqui agora que eu vou colocar esse detalhe com marrom. Vou pegar aqui agora esse pincel. Esse aqui é o meu pincel que eu uso pra fralda. Ele tá aqui, olha, muito gasto. Preciso até comprar outro. Ele, se eu não me engano, ele é o número 2. Depois eu preciso ver certinho. A numeração dele é o número... É da 421 Condor número 2, tá? Pra quem aí um dia for querer comprar algum desse, é esse aqui que eu gosto muito. Então, eu vou lá pegar pouquinho tinta no pincel, o marrom, e vou preencher essas partes aqui, olha. Reparem que tem a parte ali que a gente já colocou o marfim e tem essa parte que a gente ainda não preencheu com nada. Então, essa parte aqui é que a gente vai estar preenchendo com a cor marrom. E se você falar, ah, eu não quero fazer essa cor, faça da cor que você quiser. O intuito de você estar aqui comigo e tentar aprender não é para você fazer igual. Se você quiser fazer igual, por mim não tem problema algum. Eu vou até gostar porque fica até mais fácil até para você que está aprendendo. Mas se você não quiser fazer igual, não precisa. Aqui é apenas para você ter uma noção. Onde você vai colocar uma luz, onde você vai colocar sombra. Você não precisa fazer exatamente igual. Usar as mesmas cores. Eu uso uma cor, você não tem. Usa a cor que você tem. Desde que você consiga colocar ali na sua pintura os detalhes nos lugares certos. Não
precisa ser exatamente igual. E não se desanime, porque ninguém, gente, ninguém. Eu entendo que muita gente aí trabalha, vende projetos, eu acho maravilhoso. Mas assim, olha, não tenha medo de dividir o seu conhecimento, porque ninguém, gente, ninguém vai conseguir pintar ninguém igual a ninguém. Eu não consigo pintar igual a outras pessoas não conseguem pintar igual a mim, porque cada uma tem o seu jeitinho, o seu dom. Então não fique preocupado com isso, eu não vou falar isso, não vou mostrar como que faz isso ou aquilo. É óbvio, você trabalha, você precisa aí do seu dinheirinho. Mas assim, se é algo simples que você pode estar mostrando, não tem problema algum. Sabe? A gente um dia vai deixar esse mundo. Todos nós um dia vamos morrer. E a gente não sabe até o horário, o dia que a gente vai estar aqui. E de que me vale viver nesse mundo se eu não puder passar para o outro o pouquinho que eu sei. De repente, isso aqui para mim pode ser algo sim, muito simples, e outra pessoa pode estar ali pulando de alegria por estar aprendendo uma coisa que ela achava que era um bicho de 7 cabeças. E tem pessoas que às vezes pintam aí 1 pano, 2, consegue vender, consegue comprar um leite, uma fralda pro filho. Então, assim, é besteira, sabe? A gente, sabe, não vale a pena. Meu ponto de vista, não vale a pena. Se você puder dividir seu conhecimento, faça isso com o maior prazer, com carinho. Você pode ter certeza que você não vai perder nada em dividir seu conhecimento. Ao contrário, Deus vai te dar em dobro. Agora eu vou pegar aqui a cor sépia. Vou pegar o meu pincel de contorno. Normalmente eu faço isso só depois da pintura pronta. Mas aqui eu vou precisar terminar já essa cesta, porque depois, para mim tá fazendo a palha, aqui onde que vai estar os pintinhos, eu preciso que essa parte aqui esteja pronta, para que eu não manche a minha pintura. E aí é bom que vocês até prestem atenção. Olha, pouca tinta no pincel, eu vou fazer aqui, olha, todo o contorno. Rita, eu não tenho sépia, que cor eu uso? Você tem rústico? Usa a cor rústica. Teria uma cor aí mais escura que o marrom, terra queimado? Pode ser. Mas se você tiver que comprar entre uma cor, vidrinho de tinta preta e o vidrinho de sépia, eu no seu lugar compraria sempre o sépia. Porque ele é bem próximo da cor preta, porém, ele chega ainda a ser mais suave. Você não vai deixar sua pintura tão pesada. Depois eu vou deixar lá no meu blog o risco, tá? Depois eu coloco lá para vocês o risco da nosso casalzinho aqui de galinha. Espero que que quem tá aí assistindo, que já tenha colocado cinto de segurança, porque ontem vocês viram que eu derrubei vocês, né? Ontem eu derrubei o celular, o vidrinho de tinta de clareador foi parar lá em cima do meu sofá. A minha sorte é que ele é incolor, porque se fosse um branco, teria manchado o sofá. E não pense você que eu nunca fiz isso, eu já fiz isso já. Já derrubei um vidro de tinta preta na capa do sofá vermelho. Conclusão: manchou e tá manchado até hoje. E eu ainda nem me desfiz ainda da capa. De vez em quando até coloco ela, só pra lembrar que aqui em casa tem uma artesã. Já tampei vidro
com outra cor de tinta. Principalmente acontece muito com o branco. Quando eu vou ver, tampei o branco com uma outra cor de tinta. Reparem que aqui eu tampei um pouco mais o meu marfim. Então, eu vou pegar um pouco mais aqui no marfim agora, olha. E vou passar aqui, ó. Pronto. E não mexo. Um pouquinho aqui. Agora eu espero secar. Enquanto essa parte aqui seca, a gente vai fazer o pintinho. Aqui nessa casca dele não tem segredo algum. Eu simplesmente pintei com branco, fiz a sombra com cinza e o contorninho dele com cinza também. Então, não entre em pânico, não se desespere, que tudo dá certo. Não tem a cor cinza? Faça com cinza lunar. Não tem? Faça com caque. Agora aqui para o nosso pintinho, eu vou estar pegando aqui esse pincel aqui da Condor, de novo, o número 2 da série 454. Vou fazer o fundo dele com o amarelo bebê. Olha a importância da gente ter aqui, olha, o risco já com o contorno. A gente consegue passar a nossa tinta aqui sem perder nenhum risco. Vou preencher a asinha dele. Na revista pede o amarelo ouro. Por que que eu não estou fazendo com amarelo ouro? Porque eu já foi o amarelo ouro aqui no avental dele. Então, assim, vai ficar tudo muito escuro. Foi onde que eu decidi mudar as cores. Por isso que eu não gosto de, no começo, falar pra vocês, olha, eu vou usar essa tonalidade de tinta. Porque conforme eu vou pintando, eu vou tendo uma noção ali se vai dar certo ou não. Então, eu vou mudando e vou falando aqui com vocês. Mas, como vocês podem ver, depois aí na descrição, eu coloco as cores de tintas que foi usado. Então, conforme você vai assistindo, você já separa todas as tintas, deixa aí pertinho de você. E conforme eu vou colocando aqui na minha pintura, você já tá com a tinta aí próximo e já vai pintando. Viu que eu passei aqui em cima do biquinho dele? Feito isso, não derrube no seu pano. Vamos pegar, agora sim, eu vou usar o amarelo ouro de sombra. Pouquinha tinta no pincel. Aonde é sombra? Aqui no rostinho dele. Aqui, olha, no corpinho dele. O rosto tá em cima do corpinho. Então, a gente coloca um pouquinho aqui. Aqui não tem a casca do ovo, então a casca do ovo tá fazendo um pouquinho de sombra aqui. Pouquinho de tinta no pincel, faz o movimento circular. Pouquinho de tinta lá no seu pincel. Essa mãozinha não tá em cima do rosto, então a sombra é aqui. A mesma coisa aqui. Vamos colocar um pouquinho de sombra aqui em volta do biquinho. Um pouquinho aqui perto desse olho, um pouquinho aqui. A gente colocou, agora a gente vem com um pincel bem suave, fazendo um movimento circular, porque a gente não quer deixar essa tinta marcada. A gente vai colocar um pouquinho de sombra aqui perto dos dedinhos. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Quando é pequenininho, reparem que olha o tamanho da minha cerda aqui do pincel e olha aqui o tamanhozinho da asinha dele.
Então, quando é desenho muito pequeno, ele requer um pouco mais de atenção. Ele é, assim, um pouquinho mais dificultoso de estar pintando. Agora, eu vou pegar aqui o siena natural. E a mesma coisa, pouquinha tinta no pincel, onde eu já coloquei o amarelo ouro, eu vou colocar um pouquinho dele. Bem pouquinho, reparem que eu coloquei lá um pouquinho no meu pincel, vem fazendo esse movimento. Reparem que meus vídeos, eles não são editados, eu não edito. Primeiro porque eu não sei. E depois é um vídeo que é pra você aprender. Então, se eu acertar, você vai acertar. Se eu errar, você vai errar também. Vamos pegar a cor caramelo. E bem pouquinha tinta. Bem pouquinha tinta no pincel. Eu vou colocar somente mais um pouquinho aqui. Vou colocar aqui um pouquinho embaixo do biquinho. Um pouquinho aqui em volta da mãozinha. Ah, mas por quê? Porque é interessante esse jogo que a gente faz aqui com várias tintas. Não é jogo, né? É um degradê. É um degradê de tintas aqui que a gente faz. E fica muito bonitinho. Ah, mas dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, então não há sentido em você querer pintar. E pintar não é trabalho. Pintar é uma distração. Agora a gente vai pegar o nosso branco. Quando você sentar aí para pintar, não pense assim, ai meu Deus, eu tenho que pintar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, peguei encomenda. Quando você sentar aí para pintar, você vai pensar assim, bom, agora é a minha hora de descansar. Agora é a hora que eu vou relaxar. Um pouquinho de tinta no pincel. Reparem que eu vou colocando aqui em alguns pontos a luz. Sempre pouca tinta no pincel. Fazer aqui essa bochecha. Aqui. Vamos colocar uma luz na mão. Reparem, olha, eu sempre pego pouca tinta no meu pincel. É sombra, pouca luz. Pouca tinta. É luz também, pouca tinta. Ah, mas eu vou pegar bastante pra adiantar meu trabalho. Não. Se você já ir direto já com muita tinta, você só vai ter um borrão de tinta aí e não vai conseguir deixar um desenho delicado. Esse branco da nossa misturinha, ele é gostoso de trabalhar porque ele não fica manchado. Agora a gente vai pegar o nosso pincel novamente aqui, olha, de contorno. E a gente vai pegar um pouquinho do caramelo. E bem pouquinho mesmo, porque o biquinho dele é muito pititico. Você vai molhar só um pouquinho lá na sua tinta. Vai fazer a sombra aqui no biquinho. Reparem que é bem difícil de trabalhar com esse pincel nesse tecido. Mas no tecido que você deve estar usando aí, deve ficar muito mais tranquilo de trabalhar. Agora a gente passa aqui, olha, um pouquinho do branco. Pra vocês terem noção de como é pequenininho, eu tô fazendo com um pincel de contorno. Eu aproveito o pincel, a tinta branca e vou preencher essa parte aqui do olhinho dele.
dele ou dela, né? Porque como é um pintinho, não acho que quando é pintinho não dá pra gente saber, né? Se é menino ou menina. Será que tem como saber? Quando vai ser uma galinha ou quando vai ser um galinho? Agora a gente vai pegar a cor cerâmica e vou fazer aqui o contorno do biquinho. Vou tentar, né? Que esse tecido aqui, ele exige bem na hora do contorno, porque ele é muito difícil. O pincel, ele não corre delicado. Mas fizemos. E aqui tem um. E reparem como é importante a gente esperar secar, né? Você viu que eu relei a mão aqui, olha, manchei aqui, mas depois eu arrumo. Agora eu vou pegar a cor sépia. Eu já disse, vou repetir. Eu gosto de usar essa cor sépia no lugar da cor preta. Mas se você quiser usar sua tinta preta, você pode usar. Provavelmente eu vou fazer esse vídeo em 3 partes, né? Que foi o fundo, essa parte aqui, e depois o galinho eu vou fazer na outra parte, porque eu não sei o que acontece. As meninas pintam, elas fazem um vídeo em 10 minutos, eu não consigo fazer um vídeo rápido. Não sei o que acontece comigo, não consigo fazer. Aqui, por mais que eu tô tentando exigir fazer bem certinho, tá bem difícil pra mim fazer nesse tecido. Esse tecido eu acho que ele cabe mais pintar flores e frutas do que bichinhos. Mas aí a pessoa escolheu, a gente faz. Pegar o branco. Agora o sépia de novo. Reparem que eu pego sempre pouquinha tinta no meu pincel. Que a gente já tem a dificuldade aqui do tecido. E se a gente colocar muita tinta, fica muito grosso. Agora a gente vai pegar o branco, fazer o detalhezinho aqui.
A gente vai pegar o siena. Na hora do contorno, a gente não respira, a gente não conversa. Será que só eu que sou assim? Conta aí pra mim, meninas, na hora do contorno. Se vocês também fazem igual a mim. Bom, feito isso, agora a gente vai para a parte aqui da palha. Mas antes disso, a gente vai pegar aqui o nosso branco e esse detalhe que a gente já tinha colocado aqui, ó, no avental dela, a gente reforça ele. E a gente vai colocar aqui em volta. Por isso que aqui a gente também colocou a cor de sombra, para que depois a gente entrasse com esse detalhe aqui do branco. Depois de fazer isso, muito cuidado para você não bater a mão, para você não ficar manchando, igual eu já fiz aqui com essas bolinhas. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de branco, porque eu bati a mão aqui em cima. Feito isso. Agora a gente vai pegar e fazer a parte aqui da palha. Nessa parte aqui, eu vou estar utilizando esse pincel aqui, que eu já tô um pouco mais acostumada com ele. Também é um pincel de contorno. Esse aqui é o número 4 da Condor, da série 421. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ocre ouro. Ocre ouro não. Primeiro a gente vai pegar o amarelo bebê. A gente vai pegar o amarelo bebê. A gente vai molhar nossa pincel lá na tinta. E aqui, a gente vai ter só pra gente ter uma noção aqui. A gente vai fazer esse movimento aqui, olha. Molha a tinta lá no seu pincel e vem fazendo esse movimento aqui, olha, circular. É como se a gente tivesse mesmo aqui limpando, né? A gente suja lá o pincel e limpa ele aqui, olha. A gente vai limpar o nosso pincel aqui. Molha na tinta e vem fazendo esse movimento circular aqui. Aí a gente vem aproximando um pouquinho aqui, perto do cesto. E aqui. Feito isso, viu que não cobri tudo, e bem de leve. Aí agora eu vou pegar o siena natural. E agora eu vou molhando assim, olha, meu pincel. E aí eu venho puxando, como se fosse umas palhas. Puxa de um lado, de outro. Sempre tinta de um lado só do pincel, ó. Esse lado não tem, esse lado tem.
coloca seu pincel assim, ó, meio de lado e vem puxando. Puxa de um lado, de outro. Não é pra ficar certinho, tudo arrumadinho. Não é isso. Pode pegar um pouquinho aqui, olha, em cima da mãozinha dela. Você vai sujando aqui o seu pincel. Feito isso, a gente vai pegar a cor ocre ouro. Se você tiver a cor mostarda, também pode. Mesma coisa. Esse aqui é só alguns, só para você dar um volume maior aqui, ó. Feito isso, vamos pegar um pouquinho do caramelo. Um pouquinho de caramelo. Você pega lá, um pouquinho de tinta no seu pincel. Tinta de um lado só do pincel. Pode passar um pouquinho aqui, olha. Porque eles estão lá dentro do cesto. Agora vamos pegar bem pouquinho do marrom. Tinta de um lado só do pincel. Pega a tinta de um lado no pincel. Se você achar que tem muito, você tira o excesso no seu paninho. Ah, eu não quero fazer dessa cor. Faça da cor aí que você vier à sua mente, como você achar que deve fazer. O importante é você fazer. Feito isso, a gente lava o nosso pincel.
Agora a gente vai pegar o branco. Esse é o branco mesmo, não é essa misturinha aqui que eu fiz, tá? Por quê? Porque a misturinha, ela é mais líquida. Esse branco, ele é mais firme. E eu não quero que a minha tinta, ela possa se expandir aqui ou ficar muito misturada uma com a outra. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou molhar o lado do meu pincel, tiro o excesso. E aí, eu vou colocar uns pontos de luz aqui na nossa cesta. Lembrando que esse branco ele vai secar. Se necessário, depois de seco, você retoca. A gente pega um pouquinho do branco, faz uma batidinha aqui, ó. E agora a gente espera secar. Agora, o que eu tô pensando em fazer? Ir pra parte 3 do vídeo. E aí, a gente faz todo o marido aqui da nossa galinha. Bom, pelo menos a gente acha que é o marido dela, pode não ser, mas também aí é problema dela, né? A gente não tem nada com isso, se é marido dela ou não. Aí é o problema da galinha, não é o problema nosso. Mas a gente imagina que seja o marido dela. Então, nessa parte aqui da nossa galinha, deixa eu ver se aqui já tá seco. Já. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar o nosso pincelzinho aqui. Vou estar usando esse aqui, ó, da Condor. Agora eu venho com o branco da minha misturinha. Vou pegar, molhar o meu pincel no branco. Eu venho aqui no meu paninho, olha. Eu bato ele aqui, tiro o excesso. E aí, o que eu vou fazer? Uma luz nesse vestidinho dela, que é a luz seca. O que é essa luz seca? Se você não tiver esse pincel aqui, ó. Se você não tiver um pincel pituar, se você não tiver pincel pituar, que é esse redondinho, pode ser o que você tem. Você fez isso que eu te mostrei, tira lá o excesso, você vem, olha, com a mão de leve, você vai colocar uma luz seca aqui, olha. Se você tem esse pincel, você faz a mesma coisa, molha ele lá na sua tinta, tira aqui, olha, o excesso no paninho e você vem com ele delicadamente fazendo esse movimento. Molha lá na sua tinta, tira o excesso e delicadamente você vem passando aqui, somente mesmo para dar esse efeito aqui, olha, de luz seca. Isso aqui é chamado de luz seca. Quando a sua pintura já tá seca e você vem com um branquinho aqui, olha. Isso é a luz seca, ok? Só isso, não precisa exagerar. E aí, agora a gente vai pro outro vídeo, porque esse aqui já tá bem longo. Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim. Se você for novo, se inscreva. E pra você que tá me acompanhando até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E vamos para o
nosso galinho.